E aí galera, bom dia, bom dia. Nessa aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o que é PA. É um conteúdo bem simples e que você só vai ter que aprender a fórmula, as duas fórmulas, tanto do termo geral de uma PA como a fórmula da soma dos termos gerais. Então assim, uma coisa bem simples, uma progressão aritmética é apenas uma sequência em qual, a partir do segundo termo, se você a partir do segundo termo é igual ao seu antecessor adicionado de uma constante R. Quando você fala constante R, por exemplo, vamos supor que eu tenho o primeiro termo que seja esse exemplo da letra A aqui, ó. Eu tenho o primeiro termo que seja 3. Aí, de 3 no segundo termo já é 5. Então quer dizer que eu adicionei 2. Se eu adicionar 2 ao 5, eu terei 7. Se eu adicionar 2 ao 7, eu terei 9. E assim por diante. Então, quando a gente fala essa constante aqui, essa constante chamada de R ou de razão, ela não muda. E como é que você encontra essa razão? Você sempre diminui a partir do segundo termo, você diminui o sucessor do seu antecessor. Por exemplo, você diminui o 5, você pega o antecessor dele e diminui dele. Então, 5 menos 3 dá 2, 7 menos 5 dá 2, 9 menos 7 dá 2. Então, sempre vai dar um termo constante, ou seja, não vai mudar. E esse termo é chamado de razão. E sempre o primeiro termo é chamado de A1, ou o primeiro termo. Então, se você pegar a letra B, você também vai ter aí, ó, de 8 para 4. Você diminui o quanto? Então você pegar 4 menos 8 dá menos 4. 0 menos 4 dá menos 4 e assim por diante. Então você também tem a razão. Você pode ter razão negativa, não tem problema, certo? E quando você tem razão igual a zero, a gente diz que é uma PA constante. Então quando você tem uma razão maior que zero, a gente fala que é uma PA crescente. Quando você tem uma PA menor que zero, você tem uma PA decrescente. E quando você tem uma PA, um R igual a zero, você tem uma PA constante, certo? Então, para descobrir a razão é muito simples. Você pega o termo da frente e diminui o termo de trás. Pega o termo da frente e diminui pelo termo de trás, você acha a razão de uma PA. Então, como é que eu calculo a razão? Isso aqui é uma notação matemática, você vai ser AN, que é N termos, que você pode ter vários termos, então você vai ter sempre o termo da frente menos o termo anterior, certo? Então, aqui a gente vai formular a fórmula como foi criada a fórmula de uma PA. Então, se A2 é A1 mais R, lembra lá que eu falei, se A2, por exemplo, se A2 é 3... se A2 é 5, então você vai ter o que? O termo vai ser o que? O termo A1 mais R, que era 2, então 3 mais 2 e assim por diante. Nessa sequência, se você fazer o cálculo, você vai chegar nessa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do termo geral de uma PA. Qual que é a fórmula do termo geral de uma PA? AN é igual ao primeiro termo mais o número total de termos de uma PA, que ele no exercício sempre vai te dar, é uma PA com 20 termos, uma PA com 13 termos, uma PA com 10 termos. Então o número total de termos da PA menos 1 vezes a razão. E a PA tem algumas propriedades. Essa propriedade aqui é muito interessante, ó. Dado 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é a média aritmética, ou seja, se eu pegar A mais os seus termos e dos extremos, ó, esse mais esse, A mais C dividido por 2, vai ter o que? Os termos consecutivos de uma PA. O termo do meio é a média aritmética. Então, o termo do meio vai ser a média de A mais C. Segunda propriedade. Numa PA com N termos, a soma dos termos dos extremos, então, se eu pegar A1 mais AN, vai ser igual a A2 mais AN menos 1, igual a A3 mais AN menos 2, e assim por diante. E aqui temos a forma da soma dos termos gerais de uma PA. Então, a soma dos termos gerais é assim, se eu quiser somar todos, eu tenho uma PA com infinitos termos. Se eu quiser somar todos esses termos para me achar a soma dos números dos termos de uma PA, eu vou ter que calcular que jeito? A1 mais AN vezes N, que é o número de termos, mais sobre 2. Então, o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Então aqui já é o exercício. Então aqui, ó, o exercício admita
a realização de um campeonato de futebol no qual as advertências recebidas pelos atletas são respectivamente representadas apenas por cartões amarelos. E esses cartões são convertidos em multas de acordo com os seguintes critérios. Os 2 primeiros cartões recebidos não geram multa. O terceiro cartão gera uma multa de R$500. Os cartões seguintes geram multas cujos valores são sempre acrescidos de R$500 em relação ao valor da multa anterior. No quadro, indicam-se as relacionadas aos 5 primeiros cartões aplicados a um atleta. Considere um atleta que tenha recebido 13 cartões amarelos durante o campeonato. O valor total em reais das multas geradas por todos esses cartões equivalem a... Então a gente vai perceber o seguinte, aqui não é multado, mas do terceiro termo em diante, ele já se comporta como uma PA. O primeiro termo é 500, o segundo termo é 1.000. Então, 1.000 menos 500 dá 500. Se eu pegar o quinto termo menos o quarto, 1.500 menos 1.000 dá 500. Então, eu tenho uma PA, onde a razão é 500. Aí, o que eu fiz? Ele quer saber a soma dos termos gerais de uma PA. Eu tenho o termo número 1? Tenho, que é o 500. Eu tenho o termo, quantos termos ele falou que tem que ser? Ele falou 13 termos, mas a gente tem que prestar atenção que os 2 primeiros termos, eles não são zeros, não são contabilizados. Então eu tenho o 13º termo, que é 5.500, que se você fizer a conta, você vai achar 5.500. Então eu tenho, quanto que é o número de termos? É 11, porque os 2 primeiros não tinham valor. Então 11. Então 5 mais 5.500 dá 6.000, vezes 11 dividido por 2 dá R$33.000. Beleza? Os ganhos de uma empresa ao decorrer do ano foram de 800 mil no primeiro mês e a cada mês houve um aumento de R$15.000 com relação ao mês anterior. Caso essa tendência seja mantida, durante todos os meses o lucro mensal dessa empresa até dezembro será. Se você analisar a situação, perceber que você tem uma razão de 15 mil, por exemplo. Se é 800 mil, o segundo mês vai ser 800 mil e 15. O segundo mês vai ser 800.030. Então, se você pegar 800.030 menos 800.015, dá 15.000 e assim por diante. Então, todas as vezes vai crescer R$15.000. Então, nós temos que a razão é R$15.000. Então, utilizando a fórmula do termo geral da PA, e ele quer saber quanto é o lucro do 12º mês. Então, você vai ter o quê? O A12, que você quer 12 termos do primeiro mês até o último mês, ou seja, de janeiro até dezembro. Então, 12 termos. Então, você tem lá, o A1 é quanto? 800 mil. Quantos termos a gente tem? 12. 12 menos 1 vezes a razão, que é 15 mil. Então, 800 mil mais 11 mil vezes 15 mil dá 165 mil. Lembrando-se sempre, gente, nessa situação aqui, ó, vocês lembrem, tem que prestar atenção nisso. É uma coisa muito boba, mas muita gente erra nisso. Olha aqui nessa expressão. Eu tenho 800 mil mais 11 mil vezes 15 mil. Quando eu tenho uma expressão desse tipo, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação para depois eu resolver a adição. Então, se eu tivesse resolvido primeiro a adição, que o resultado seria incorreto. Então, primeiro eu faço a multiplicação, depois eu resolvo a adição. Então, 800 mil mais 165 mil dá 965 mil. Cris decidiu ser uma influenciadora digital e para isso ela criou uma conta nas redes sociais realizando a divulgação para os seus amigos mais próximos. Logo no primeiro dia ela conseguiu o marco de 40 seguidores. Após esse marco, no segundo dia ela conseguiu mais 14, no terceiro dia também e assim sucessivamente durante a primeira semana. Se esse comportamento for mantido, ou seja, se ela conseguir 14 seguidores por dia, qual será a quantidade de seguidores ao final de 30 dias? Então, a gente já sabe que a razão desse exercício é 14, ou seja, está sendo acrescido 14 todo dia, um número constante. Então, a sequência formada pela quantidade de seguidores de cujo o primeiro termo é 40, que ele fala que quando ela adquiriu os 40 seguidores, todo dia ela acrescia mais 14 seguidores. E a razão é 14. E queremos encontrar o que? O A30, que é a hora que ela tivesse com 30 dias. Então, eu substituindo aqui, eu tenho o A1 é 40 mais 30 menos 1 vezes 14. 30 menos 1 dá 29, 29 vezes 14 dá 406. Mas, professor, por que eu resolvo primeiro isso aqui? Porque aqui está dentro do parêntese. 406 mais 40 dá 446 seguidores.
Um atleta de alta performance tem que ser preparado para a disputa da Maratona do Rio, que possui atualmente um percurso de 42 km. Para isso, ele começou a percorrer 14 km no primeiro dia e a cada dia ele acrescentou 5 km em relação ao dia anterior. A distância percorrida por esse atleta durante uma semana de treino é... Então vamos lá. Queremos nesse caso que a soma dos primeiros termos da sequência, então quer saber o que? A distância total percorrida. Então aqui a gente já sabe que é a soma dos termos de uma PA. Então eu quero saber, ele começou correndo quantos quilômetros por dia? Começou correndo 14. Aí ele aumentava mais 1, mais 5. Então o que acontece? Ele quer saber qual que é a soma dos termos dessa PA durante 7 dias. Então, para mim calcular a soma dos termos, eu preciso do termo geral, o AN. Só que eu não tenho esse AN, então eu tenho que calcular o AN aqui primeiro. Então, eu tenho a razão? Tenho. Eu tenho a razão? Tá aqui. O A1 eu tenho, que é 14. Eu tenho a razão, que é 5. Então, vamos lá. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Eu quero o A7. Então, 14 mais 7 menos 1 vezes 5 é igual a 7 é igual a 14 mais 6. Aqui, ó, 7 menos 1 dá 6, vezes 5, 30. Mais 14, 44. Então, posso calcular o meu, eu já tenho meu A7, eu posso calcular meu S7. Meu S7 vai ser 14, que é o A1, mais 44, que é o último termo, vezes a razão. Então, vai dar 44 mais 14 dá 58 vezes 7, que vai dar dividido por 2. 51 dividido por 2 dá 29, 29 vezes 7 dá 203, beleza? No ano de 2020, infelizmente, as Olimpíadas foram adiadas devido à pandemia do Covid-19. Sabendo que as Olimpíadas correram de 4 em 4 anos, supondo que em 2021 temos esse evento e até 2100 ele não passe por um novo adiamento, a quantidade de Olimpíadas que terão acontecido nesse intervalo de tempo é. Ele quer o valor de N, tal que a N seja igual a 2100, certo? O número de termos, o termo geral será 2100, ou o valor que chegue mais próximo a ele. Então, sabendo que a N é igual a 2100 e o A1, que é 2021, que foi o primeiro termo, a N é o último termo, que ele quer saber até 2100. A1 é o primeiro termo, que é 2021, e R é a razão, porque acontece de 4 em 4 anos. Então, eu calculo o termo geral, eu tenho A1 mais N menos 1 vezes R, a N é 2100, A1 é 2021 mais N menos 1 vezes 4. Eu peguei esse 2021 aqui que estava positivo, passei para cá negativo. Então 2100 menos 2021 dá 79. Aqui eu vou ter que procurar, vou ter que fazer uma propriedade distributiva, ou um chuveirinho, ó, 4 vezes N dá 4N, 4 vezes 1, 4. Então agora eu pego esse 4 que está positivo, passo para cá negativo. Então vai ficar 83. Esse 4 está multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar 83 dividido por 4. Esse N é igual a 20,75. Ou seja, o número mais aproximado. Então aqui, ó, qual Olimpíada que terão acontecido nesse intervalo será? Ele passa por um novo adiamento. Qual a quantidade de Olimpíadas que terão acontecido nesse intervalo? Então qual que é o número mais aproximado? 20, então vai ser o que? A letra D, ou seja, 21. Uma empresa faturou 150 mil no primeiro ano, 148 mil no segundo, 146 no terceiro e assim sucessivamente. Durante a primeira década de existência dessa empresa, ela faturou um total de... Então, eu tenho o termo A1, que é 150 mil, e eu tenho a razão, ou seja, menos 2. Por que menos 2? Porque é uma PA decrescente, ó, tá vendo, ó? 148 mil, 146 mil e assim sucessivamente. Então, se eu pegar 146 mil menos 148 mil, dá menos 2, menos 2 mil. Então, para aplicar a fórmula do que ele quer saber o lucro total nos 10 anos, eu preciso calcular primeiro o termo A10, porque eu não tenho ele. Então, eu vou calcular o A10 aqui, ó, eu tenho o A1 que é 150 mil, e eu quero 10 termos, que é 10 anos, vezes a razão que é menos 2 mil. Fazendo a conta que eu tenho, que é o A10 é igual a 132 mil. Agora eu posso calcular a soma dos termos gerais. Então eu tenho o A10 mais o A1, ou aqui trocado, mas é normal. A1 mais A10 vezes 10, que é a razão, que é o número de termos aqui no caso, né, que é o valor de N, dividido por 2.
que dá 282 mil vezes 10, que dá 2.820.000, dividido por 2 dá 1.410.000, certo? O número mensal de passageiros de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento manteve-se para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, beleza, eu tenho a razão, que é 1.500, que se você pegar 34.500 menos 33 mil dá 1.500, e eu tenho o A1, que é 33 mil, que foi quando ele começou. Então, se eu quero encontrar o número de passagens vendidas em julho, então eu quero o sétimo mês, então eu quero o A7. Então, substituindo aqui, eu tenho o A1, eu tenho o número de termos, que é 7 meses, menos 1 vezes a razão. Então, eu tenho 7 menos 1 dá 6, vezes 1.500 dá 9.000, com mais 33 mil, 42 mil. Então, até julho eles venderam 42 mil passagens. Beleza? Então, gente, tá aí os exercícios, tá aí a explicação. É uma matéria muito simples, já viram isso no primeiro ano. O que vocês estão fazendo agora é só dando uma revisada, para dar uma aflorada, porque é necessário, porque a gente está tendo aula online. Então, assim, é bom a gente estar revisando sim, beleza? Então, qualquer dúvida é só vocês me chamar aqui no WhatsApp ou no Messenger, que eu estou à disposição para ajudar vocês com qualquer coisa.